Muito bem, irmãos, nós estamos seguindo a exposição sequencial do livro de Ruth e nosso encontro hoje é com o capítulo 3. Quero convidar você a olhar para esse texto. Nós vamos ler todo o capítulo 3. É um texto relativamente curto para um capítulo. E assim diz a palavra do Senhor. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cuja serva você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e já estava de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre esta serva, porque o Senhor é um resgatador. Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o seu resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei. Tão certo quanto vive o Senhor, deite-se aqui até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais: traga o manto que você está usando, segure-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo que aquele homem tinha feito por ela e disse-lhe ainda: ele me deu essas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que vocês saibam em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir direção do Senhor. Bondoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra inspirada, esse texto que a tantos já iluminou, exortou, consolou e deu esperança. Nós pedimos que o Senhor continue falando com os Teus filhos e com aqueles que ainda não foram adotados. Tua voz pode chamá-los da morte para a vida quando ouvirem o Evangelho do Senhor. Te peço, Senhor, fale conosco nessa ocasião. Exorta-nos, anima-nos, corrija-nos. Assim te pedimos, ó Deus, diante dessa história. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu quero trazer a singela poesia de Lorival e Lourenço, ou Lourenço e Lorival, para nos embalar nesse início de história. Franguinho na panela. No recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo, bem pertinho da janela. Eu levanto quanto bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus por sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela, mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho bom de arado e bom de sela, pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinhada no terreiro, papagaio tagarela, eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Se na roça a fome aperta, eu vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos para fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo para mim, tudo que eu faço é para ela. Nos vestimos, não vestimos lã nem linho, é no algodão e na flanela. É assim a nossa vida, que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho, nem para a mulher, nem para os filhinhos, o franguinho na panela. Nessa singela canção, e eu te encorajo a ouvi-la depois, quem sabe voltando para casa, coloca aí no seu rádio, no seu stream de música. É uma canção das modas antigas que hoje está cada dia mais rara. Consegue perceber na singeleza e na simplicidade dessa poesia segurança? A segurança de um homem que não tem a vida fácil. Muito pelo contrário. Tem altos e baixos. Tem escassez. Simplicidade absoluta. Singeleza em tudo quanto é canto da vida da história. Mas tem uma segurança. Tem um franguinho na panela sempre. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você já pensou que ter paz na terra é poder depender, mas na certeza de o ter, o pão de cada dia? Já pensou vivendo pedindo o pão do dia? Para muitos aqui isso é absurdo, porque as contas bancárias estão muito protegidas, ou não estão, e você vive ansioso por causa disso. Esse é um desafio para todos nós. Sustento, proteção. E talvez por conta da nossa ansiedade, da nossa busca, da nossa luta, por conta da nossa lida, sejamos, desde sempre, uma geração que precisa encontrar descanso. Porque a gente, desde muito cedo, encontrou no trabalho algo pesado. Não era para ser assim. Mas o pecado entrou no mundo e o nosso trabalho é pesaroso, ele causa suor, causa dano, e por isso talvez a nossa geração é a geração do sextou, a geração que teme com todos os ânimos o segundou. Não o nosso aqui é joia da mocidade. Mas a segunda-feira para muitos é espanto, porque é trabalho, é rotina. E nós estamos pulando de feriado em feriado, de sexta em sexta, de sábado em sábado. Quando será o próximo descanso? Quando será a próxima viagem? Quando será o próximo repouso? A minha filha que está conduzindo o coro, viu, gente? Ela vai beber uma água. Nós precisamos de proteção na vida. Nós precisamos do coração repousado com alguma segurança. E muitas vezes condicionamos muito
O que precisamos para de fato estarmos seguros? Talvez você que está me escutando é daqueles que tranca o carro e aperta o controle 5 vezes. E depois ainda dá uma sacudida na maçaneta. Talvez não você, mas seu pai. Talvez seu sogro. Daqueles que deita e levanta umas 3 vezes para ver se trancou a porta. E adivinha? Nas 3 vezes, a danada estava trancada. O quanto é preciso para se sentir seguro? É uma arma na cintura? É um cão bravo no terreiro de casa? É a guarda que buzina vigiando nossos bairros, alta madrugada? O que você precisa para se sentir seguro na vida? E nós estamos falando de uma segurança espacial, uma segurança contra o bandido, contra o homem mau. Mas tem certas inseguranças na vida que nos assaltam o peito e não tem nada a ver com violência. A segurança de não estar no lugar certo, de não saber quem é, de não saber se está vivendo a vida corretamente, de não saber se pertence aonde está. Aquela insegurança de chegar numa festa e se sentir mal convidado, não desejado ou indesejado. Aquela segurança de deslocamento, aquela insegurança de não pertencimento. Aquilo que nos causa acuamento. A insegurança de estar perdendo tempo, desajustado na vida. O quanto é preciso para a gente se sentir seguro. Tal como alguém chega num lugar e sabe que é amado. A gente se desarma, não é verdade? Talvez até por isso nossas maiores feiuras acontecem nos nossos maiores relaxamentos, porque as máscaras estão caídas e muito da nossa feiura aparece, né? Mas é um lugar de desarmamento. A gente chega em casa, a gente deve se sentir seguro de alma. São as pessoas que nos querem bem, as pessoas que mais nos querem bem. A gente não precisa mais fingir nada, a gente não precisa mais de postura, a gente não precisa mais de estar armado contra ninguém. Deveria ser assim, nosso lar, o lugar mais seguro da terra. Nossos amigos mais íntimos. Sabe, quando vem alguém que não é tão íntimo à nossa casa, ou a gente vai à casa de alguém assim, e a gente tem que fazer sala, é porque falta intimidade, falta descanso. A gente então tem que servir e trabalhar. Descanso e proteção é algo que todo mundo precisa. Nessa vida nós temos muitas inseguranças, seja do coração, seja contra a violência. A gente precisa de segurança, segurança financeira, claro. Precisamos de ter certeza de que haverá franguinho na panela, de que haverá sustento e trabalho. Muitas das nossas ansiedades é porque entendemos que essas coisas não estão garantidas ou as complicamos demais e achamos que precisamos de muito mais do que temos. Obviamente, ficamos inseguros e sem paz. Mas também é nessa correria que nos falta descanso e nos sobra cansaço. Cansaço não só do trabalho de quem acorda cedo e dorme tarde. Não só de quem tem um trabalho penoso e custoso. Cansaço do coração. Cansaço porque essa vida tem vales da sombra da morte para percorrermos. Essa vida tem venturas e desventuras, tristezas e alegrias, em medidas às vezes iguais ou desequilibradas. Mas o fato é que o nosso coração se cansa, se enfastia do sofrimento e da dor. Talvez você já passou por momentos na vida em que você achou que o tempo parou. E sabe quem é que causa isso principalmente? A dor. Talvez o sofrimento que você já tem enfrentado na vida, ou talvez vá enfrentar, te dará essa percepção, ou deu essa percepção, de que o tempo estava passando devagar demais. A dor nos causa um desaceleramento muito notável.
Você imagina como é no dentista, quando aquele motor de barulho estridente é ligado, daquela bolinha de circunferência, como é que é o nome daquilo lá, Pedro? Morte, falou. Quando liga aquilo, você acha que passou rápido? Nem vi. Nossa, como o doutor é bom. É assim? Não. O tempo para. E só é igual à esteira da academia, que o tempo congela e você passa ali 2 horas. Não aguento mais, vou ter que desligar. Mas quando você olha no relógio, lá se foram 3 grandes minutos. O dentista é a mesma coisa. Algumas cenas da vida, e obviamente fora da brincadeira, a dor e o palco do sofrimento fazem com que o tempo se arraste e o nosso coração se canse. Há pessoas com tantas feridas na vida que você só escuta o seguinte delas: pastor, eu estou cansado. Mas não é cansado de pôr a mão no arado porque trabalhou muito. Não é cansado de vir de umas férias com 3 crianças, 2 ou mesmo uma. É um baita cansaço. É cansaço lá dentro, que uma noite bem dormida não resolve. A dor causa um cansaço na alma, que faz com que a gente grite sem voz por repouso, por um lugar para repousar o coração. Você acha que é por menos que Jesus falou que Ele veio nos dar descanso, enquanto estava nos enviando para lobos? Que descanso é esse? Obviamente é um descanso que nada tem a ver com a falta de batalhas, com a falta de trabalho, com a falta de suor, com a falta de empreendimento. É um descanso do coração, de quem sabe que tem para onde voltar, de quem sabe que tem para onde chegar, de que toda dor é por enquanto, de que tem alguém de olho por nós, que vela por nós em alta tempestade. Essa paz, esse descanso, era exatamente disso que essas 2 mulheres tanto precisavam. Desse descanso, desse repouso, desta certeza. O relato que nós estamos desde o capítulo 2 é um relato de peregrinação. Essas mulheres peregrinaram ao longo do capítulo 2 e agora, chegado perto de Israel, elas estão aqui na iminência de encontrar descanso. Encontraram uma plantação cujo dono era Boaz. Boaz, um homem de boa fama, e Noemi descobriu a sogra de Ruth. Era um homem de parentesco. Poderia ser um resgatador possível. Se isso acontecesse, aquelas mulheres teriam socorro. Nós somos introduzidos no capítulo 3, no primeiro verso, com o desejo sincero de Noemi. Eu preciso preparar para você um lugar, um lar, para você ser feliz. Noemi agora, numa postura materna, ela olha para aquela mulher que ainda tem a vida pela frente, viúva, e diz: Ruth, minha filha, eu preciso arrumar um lar para você. Seus dias não podem estar confinados a mim. Embora de forma tão bela e resoluta, Ruth decidiu seguir com Noemi e servi-la em amor. A Esed, que marca tanto esse livro, o favor oferecido, o amor compartilhado e decidido. Noemi está preocupada com aquela jovem, está preocupada com essa que ela chama de filha e diz: eu preciso fazer isso. E quando ela toma essa conversa por iniciativa, nos seus pensamentos há a figura de Boaz. Você tem servido a Boaz, ele tem sido generoso conosco. Esse homem tem se mostrado um homem de valor, um homem de virtude diante da aliança que tem com Deus.
Ele é nosso parente, ele pode ser o nosso resgatador. Essas mulheres estão em busca de proteção, de segurança para a alma e para a vida. E isso é o que lhes permitirá ou alimentará a esperança, pelo menos no caso de Noemi. Noemi, que por várias vezes mostrou-se esperançada e desesperançada em igual medida. Nesse momento ela está num rompante de perspectiva. Talvez pela segunda vez nós estamos sendo convidados à perspectiva de Noemi. A primeira delas é quando ela ouve dizer que Deus perdoou o povo de Israel, porque suscitou de novo pão, trigo em Israel. E ela então certamente pensa, se houve perdão para o meu povo, certamente haverá para mim. Se você não sabe, Noemi está voltando para casa porque o seu marido, há mais de 10 anos, Elimeleque, saiu de Belém e foi para Moabe, fugindo da disciplina de Deus, gerando fome ali, no povo de Deus. Deus pesou a mão sobre aquele povo que estava em maus caminhos, em caminho desviado, para lhes restaurar o amor e o temor e a adoração. Elimeleque achou por bem fugir com a sua família para Moabe, um povo que no passado rejeitou exatamente dar pão e água para o povo que saiu do Egito e peregrinava sobre a terra. Noemi agora está voltando para casa, viúva e também depois de ter enterrado seus 2 filhos. Volta com a sua nora. Essa é a situação, se você não conhecia até aqui a história. Ela viu perspectiva de regresso, de perdão e de recomeço, já idosa. Mas agora ela vê uma segunda perspectiva, e pouco tem a ver com ela, mas tem a ver com Ruth. Ela vê esperança agora para Ruth, e ela quer que Ruth recomece, que Ruth tenha em Boaz abrigo. E é nesse momento de perspectiva e esperança, na hora do aperto, que bênçãos podem chegar, milagres podem acontecer, mas que também nós podemos meter os pés pelas mãos e tentar forçar a mão de Deus. Ou muitas vezes, tentar sermos a própria mão de Deus na nossa história. É justamente no aperto financeiro, no aperto dos negócios, no aperto do coração, nas circunstâncias da vida adversas, que nós tendemos a sermos criativos demais e queremos fazer chover quando não tem nuvem no céu. É nessa hora que mora um perigo no nosso coração, de começar a ver a mão de Deus onde não tem mão de Deus, de começar a justificar caminhos pecaminosos, de começar a enxergar pensamentos e possibilidades para que a gente saia daquela situação. Foi assim com Elimeleque. Ele fugiu da presença de Deus, porque a presença de Deus naquele momento era juízo e disciplina. Nós não somos diferentes. Nós queremos fugir de tudo quanto é adverso, de tudo quanto é contrário e desconfortável. E a disciplina de Deus, obviamente, não é uma coisa prazerosa. Nós podemos fugir de Deus quando a sua palavra é contrária. Nós podemos querer fechar a Bíblia quando esta Bíblia fala algo contrário ao meu caminho, à minha direção, às minhas escolhas. Quando sou confrontado, eu posso ter a tendência de Elimeleque e fugir da presença, da palavra e do caminho de Deus. Mas de outra forma, eu também posso querer a bênção de Deus forçando a mão de Deus. Eu não fujo da mão de Deus, eu forço a mão de Deus. É o que Ruth parece querer fazer. Assim como tantos outros pares na fé de Noemi fez no passado. É o que Noemi parece querer fazer. Estou falando de Noemi. Você pega, por exemplo, uma mãe que tinha 2 filhos gêmeos. Se lembra? Esses 2 filhos gêmeos, um era o primogênito, chamado Esaú. O mais novo chamava-se Jacó. A mãe, por uma questão do cotidiano, sabe-se lá o motivo, era mais afeiçoada e mais apegada a Jacó. Aquele que sempre estava ali, a roda do vestido dela na cozinha, tanto é que até aprendeu ali a cozinhar um pouco, mais dado ao serviço doméstico. E o outro não, era um caçador peludo que estava justamente no episódio em que estou mencionando, caçando.
E ouviu-se dizer que havia uma promessa. Veja a mão de Deus. Havia uma promessa de que o mais velho serviria ao mais moço. Em dado momento da história, talvez a bênção estava demorando. Talvez ela não confiasse que as coisas pudessem se desenrolar de outra forma. Mas o fato é que essa mulher um dia bolou uma estratagema, por demais melindrosa, por demais aspiciosa, porque ela pegou pelos de animais, colocou no Jacó, que era peladinho, colocou nele para ele se parecer um pouco mais com o irmão, que era mais peludo, e falou para ele: eu vou preparar aqui um prato para o seu pai, que já estava cego, Isaque. Você vai chegar à presença dele e vai dizer que você é Esaú e vai tomar o direito e a bênção de primogenitura, porque o seu pai quer concedê-la a Esaú. E então, nessa estratagema mentirosa, de performance teatral, Jacó vem a receber a bênção de primogenitura e se cumpre a promessa. E é nesse ponto que você e eu vamos vendo, como aconteceu em outras partes da Bíblia da mesma forma, que nós muitas vezes não temos paciência e não temos confiança suficiente de que Deus honrará a sua palavra ou está bem intencionado a respeito da nossa história. A gente não quer abandonar Deus, a gente só quer forçá-lo a fazer do nosso jeito. E é aqui que mora o nosso perigo. E é nesse momento que Noemi começa a se colocar como nosso ponto de contato no capítulo 3. Não é Boaz, não é Ruth, não no primeiro momento. Mas Noemi é o nosso principal ponto de contato. Porque muitas vezes, nas necessidades da vida, nós queremos dar uma ajudinha para Deus. E essa mulher agora pega a sua nora, num determinado momento, segura suas mãos, imagino eu, olha nos seus olhos e diz: minha filha, eu preciso arrumar uma casa e um lar para você. Sabe o Boaz? Ele é nosso resgatador. Eu andei pensando, vamos fazer o seguinte: nessa noite, veste a sua melhor roupa, passa os seus perfumes, escova esse cabelo, de madrugada vai até a eira, que é fora da cidade, deixa ele comer e tomar o seu vinho, e quando ele se deitar, agora vem o versículo 4, o complicado versículo 4, você vai de mansinho, descobre o pé dele e deita caladinha. Noemi falando como quem desenhou o passo a passo. Eu imagino o Ruth olhando para ela com o olho estatalado. Escuta bem, minha filha, e espera, ele vai acordar. E quando ele acordar, veja as palavras de Noemi: ele lhe dirá o que você deve fazer. Noemi, 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 Noemi. Que história é essa? Esse negócio que te cheira bem? Olha, os comentaristas se dividem, tá? Pelo menos em 2 grandes grupos. Tem um que defende mais a Noemi. Eu estou mais propenso a estranhar e continuar estranhando o plano dessa senhora. Ele lhe dirá o que fazer. Deixa ele te conduzir, Ruth. Eu tenho que preparar um lar para você. O desespero faz algumas coisas conosco que eu não estou dizendo que Noemi fez. Mas a sugestão do erro aqui é inegável aos meus olhos. A sutileza da situação, a dubiedade do capítulo 4, disse que os comentaristas, o versículo 4, quase todas as palavras em hebraico têm duplo sentido. Complicado, versículo 4. Complicado ler isso e falar assim: Noemi, seu coração está puro nesse momento de instrução. Difícil fechar com Noemi aqui. Eu tenho que fazer isso.
Eu preciso, talvez num ímpeto de esperança para aquela mulher, que é sua filha. Ela já tentou adverti-las no passado e fez a mesma coisa, você se lembra? Voltem para Moabe, para a casa de seus pais. Aí depois, quando Orfa volta, você lembra o que está no coração de Noemi? Ruth, vá atrás de Orfa, ela voltou para os seus deuses. Noemi não se furta de enviar aquelas meninas de volta para os seus deuses, se isso vai lhes dar segurança, porque o futuro de Noemi é incerto. Ela não sabe se tem lugar para ela em Belém, ela não sabe se tem vez para ela e nem futuro para ela. Ela não quer arriscar aquelas meninas, e esta é a maior boa fé que eu consigo colocar na situação, e acho que Noemi é sincera no amor dela às noras. Mas o amor dela é limitado, é imperfeito, ela não enxerga com os olhos do Senhor. E ela é surpreendida por uma filha não apenas circunstancial, parental, como a vida as fez, mas ela é surpreendida por uma filha na fé. E embora eu tente me esquivar desse conceito de pai na fé e filho na fé, isso é complicado e é motivo para abuso na igreja e evangelicalismo afora, mas entenda que aquela mulher gerou uma discípula do Senhor, porque ela é surpreendida não por apenas, embora seja verdade, a devoção e o amor de Ruth a ela, mas uma menina, uma mulher que agora declara e confessa sua fé no Deus de Noemi, e diz: o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo, é lá que eu vou morrer. Eu abro mão dos meus deuses, eu abro mão de Moabe, da minha parentela, porque eu encontrei Deus na terra. A confissão de fé de Ruth deveria ter destroçado a desesperança de Noemi, mas ela nada disse para Ruth quanto a isso, apenas percebeu, diz o narrador, que não poderia convencê-la, então ela segue em viagem. O foco de Noemi ainda é o mesmo, circunstancial. Eu preciso proteger essa menina. Eu não consegui deixar ela na casa dos pais dela, eu não tenho filho para dar para ela, eu tenho que arrumar um resgatador para ela. Onde está a sua preocupação? É muito diferente da de Noemi? Ou você tem investido as suas últimas décadas apenas atrás de proteção financeira e de circunstância na vida? Apenas tentando proteger os seus filhos do futuro? Apenas tentando te proteger das circunstâncias da vida? Apenas tentando amontoar no seu celeiro, aumentar suas grades? Sua lida tem sido muito diferente da de Noemi, a ponto de não conseguir ver o mundo espiritual, a ponto de não conseguir celebrar as maiores riquezas na vida, que é Deus resgatando filhos e filhas por meio de você. Na sua jornada, você se esqueceu que você é um missionário? Você se esqueceu que você é luz do Senhor? Que você é um semeador? Que você é um mensageiro? Que é porta-voz? Que é arauto do reino? Noemi se esqueceu. E a semente caiu em bom solo. Em algum momento, Ruth, vendo o sofrimento da sogra, percebeu uma mulher que temia a Deus e conseguiu ver Deus através daquela mulher. E Deus a alcançou. Deus te chamou para ser luz, não para você ser bem-sucedido. Deus te chamou para ser missionário, discípulo, testemunha do Evangelho, ainda que você seja mal-sucedido. Não é isso que importa, é onde Deus te colocou e onde Ele pode te levar. O que você não pode fazer é achar que a sua vida é sobre esse ser bem-sucedido ou deixar de ser mal-sucedido à luz dos homens, aos olhos dos homens. A sua vida não é sobre isso. Não perca o reino por causa de dinheiro, não perca o reino por causa de fama, não perca o reino por causa de suas paixões, não perca o reino por causa das coisas mais valiosas desse mundo, que não o Senhor e o Evangelho. Lembre-se daquela grande parábola assustadora, que o Senhor deu um banquete e chamou seus 3 convidados, e eles todos recusaram o banquete. Um porque tinha casado, o outro porque tinha comprado uma junta de bois, e o outro porque tinha adquirido um terreno. O que tem de mal nessas coisas? Nada.
mas são coisas que aparentemente nos dão descanso e segurança. Casamento, terra, propriedades próprias, negócios, uma junta de bois. Essas coisas deixaram aquelas pessoas fora do banquete que o Senhor tinha para dar. Coisas boas, nobres e magníficas. Mas é o próprio Jesus quem diz: quem não negar até parente próximo por causa de mim e do meu reino, não é digno de mim. Como é que anda o seu coração em relação ao grande tesouro do reino? Noemi está aqui com um olhar muito preso à circunstância, querendo prover alguma segurança para Ruth, querendo dar alguma segurança e talvez prover para ela um descanso que ela não tenha muito mais tempo. Fora de casa, há mais de uma década, querendo voltar para o seu lar, querendo voltar para sua casa, para sua vida. Em Boaz, ela viu uma chance e então estabeleceu esse plano arriscado. Noemi explicou detalhe por detalhe. Ruth obedeceu a sua mãe, vamos dizer assim, e disse: assim farei. Em alta madrugada, essa menina se levanta e vai. Ela se arrisca. Noemi arriscou, Ruth se arrisca. Essa menina certamente foi com os joelhos batendo, por várias razões. A situação é completamente controversa, delicada, arriscadíssima e completamente contracultural. Primeiro, uma mulher está propondo casamento. Se isso é estranho hoje, e nem é tão mais, imagina naquela época. Imagina naquele lado do mundo. Segundo, ela era mais jovem, bem mais jovem do que Boaz. Tanto que é motivo de surpresa de Boaz. Por que você não procurou alguém mais jovem? Terceiro lugar, ela era pobre e ele era rico. 3 instâncias contraculturais, muitas barreiras, ou seja, um grande muro de impossibilidade, de improbabilidade. E essa menina em alta madrugada segue. Chega naquele lugar, aguarda, ele come, ele bebe. Nesse momento eu faço um parênteses, você precisa aprender com Noemi por outro lado. É para embriagar o marido? Não, não é isso. Mas veja, Noemi sabe que tem hora certa para algumas coisas funcionarem. Não vai propor isso no meio do dia, na lida do arado. O cara com suor na testa, irritado porque o moinho não está funcionando, porque o funcionário deu trabalho. Não é essa hora de discutir a relação, de propor algo grande. Espera ele comer, está de bucho cheio, ter feito sua refeição, ter bebido o seu vinho, está descansado. Aí você vai e descobre o pé dele. Você já entendeu por que é para descobrir o pé? É mais simples do que parece, é para ele sentir um friozinho e se levantar. Ok? É simples assim. Porque se ele fica lá a noite inteira roncando e ela também, de nada adiantou o perfume, a maquiagem que ela fez. Mas ele precisa acordar e vê-la lá. Muitas vezes nós não temos a mínima sabedoria de saber que tem hora certa para conversar grandes coisas. Mulheres, e eu estou falando isso não é porque os homens não merecem, é porque nós, via de regra, não consideramos que tem que discutir a relação. Então deixa eu falar com as mulheres. Escolhe a hora certa. Não é estressada no trânsito, os dois ali no carro. O carro é lugar de discutir relação, gente. Faz uma comidinha, um macarrãozinho. Pastor, mas eu estou pé da vida, como é que eu vou fazer macarrão para esse homem? Faz. Vai ter mais resultado. Conversa com esse homem calmo, de barriga cheia. De preferência, não no dia que o Goiás joga, outro dia. Escolha com mais carinho a gestão
e o cuidado do seu relacionamento. Tem hora certa para fazer as coisas. E mais uma dica: se você quer conversar, conversa, não fala que não foi nada. Certo? 2 dicas aí para a gente sobreviver. Escolher a hora certa, momento certo, de qualidade, para conversa de qualidade. A gente muitas vezes, na dor e na raiva, quer discutir e tomar as maiores decisões da vida. Casais que estão em crise e chegam então e procuram ajuda pastoral, no pior momento querem decidir as maiores coisas. Não é hora de decidir. Volta para casa, dorme, se acalma. Daqui 3 dias nós conversamos. Levou 10 anos para chegar onde chegou e agora quer decidir o futuro do casamento em uma noite de briga. Claro que não é hora para discutir isso. Claro que não tem condição. Noemi sabe disso. Noemi é experiente na vida. Noemi tem sabedoria cultural, popular, de vida. Fecha esse parênteses. Ruth então faz dessa forma. Boaz acorda no meio da noite, vê que ali está ela. Seria palco para o desastre? Talvez. E você quer saber? A história de Noemi acaba de tomar um degrau a mais, um andar a mais de profundidade obscura. Porque você se lembra da história dos moabitas? Gênesis capítulo 19. Deus está destruindo Sodoma e Gomorra por conta da devassidão, inclusive a imoralidade sexual daquela cidade. Ló foge pela instrução de Deus com a sua mulher e suas filhas. A mulher não resiste e olha para trás, e Deus mandou não olhar para trás. Ela virou uma estátua de sal. Ló segue com as filhas, vivendo basicamente em cavernas. Não há mais homens, não há mais perspectiva, não há mais futuro para elas. Adivinha o que acontece em alta madrugada? Uma das filhas tem um plano: deixar o pai alegre com o vinho. E o pior acontece. Aquela mulher termina grávida nessa história, cujo filho se chama Moabe. Ali surgem os moabitas. Povo um tanto cruel e duvidoso em boa parte dos seus relatos. Povo esse que negou o pão e água para o povo de Deus. Povo esse que Noemi viveu no meio deles e talvez tivesse vergonha de voltar com 2 moabitas para Belém. Estaria Noemi sugerindo para que Ruth fosse fazer o que moabitas são craques em fazer? No meio da noite? Deixar um homem que está com o coração alegre de vinho ter uma oportunidade oportunista de romance e então cravar os seus destinos de forma inexorável? Não sei. Mas é sugestivo demais não pensar nisso. E Ruth vai lá e faz tudo quanto a sogra ordenou, exceto pelo desfecho. Porque aquela mulher não foi como uma moabita. Ruth vai como uma filha de Yahvé. E quando aquele homem desperta e se assenta e se assusta: quem é você, mulher? Sou Ruth. Eu consigo ver essa menina em pé, de roupa alinhada, sua serva. E você é um resgatador. Estende, pois, a sua capa sobre mim. Capa não é edredom não, viu, gente? A capa aqui simboliza o que no capítulo 2 foi dito por Boaz, quando disse que o Senhor estenda sobre ti a sua asa. Tem a ver com guarida, com proteção, com descanso. Estende, pois, sobre mim a tua capa como um sinal de posse. Essa mulher é direta, ela é assertiva, ela não dá margem para interpretação, ela não dá margem para dubiedade, ela não sensualiza, ela não deixa a coisa na dúvida. Boaz, você é um resgatador legítimo. Propõe o casamento. É isso. E ponto final. Aquele homem é chocado pela luz da aliança de Deus.
Porque ele responde com virtude e diz: bendita és tu no Senhor. E aquele homem é tomado naquela madrugada pela luz do Senhor, porque havia ali uma mulher virtuosa, propondo-lhe o certo, o correto e uma possibilidade de vida para ambos. E Boaz aceita. Boaz, de certa forma, no texto não diz, mas isso vem aos olhos, Boaz se vê bem-aventurado por aquela proposta. A resposta dele é um tanto quanto animada e não por peso de obrigação. Ele não tem obrigação, aliás, porque ele é sim o resgatador, mas ele não é o resgatador imediato. Tanto é que ele diz: Ruth, tem mais um que está na frente, ele é mais chegado, mas se ele não quiser, eu farei. Bem-aventurado és tu que não procurou o homem mais novo. Poderia. Nessa hora, nessa linha, eu vejo Boaz falando: é uma jovem linda, tem um futuro pela frente, poderia estar com os olhos em outro lugar, mas ela quer fazer o que é certo perante o Senhor. E ambas, Noemi e Ruth, viram em Boaz virtude, viram em Boaz valor. E o desfecho dessa história é que Boaz se faz como uma pessoa de Cristo nessa história. Ele vai resgatar essa moça, capítulo 4, nós já sabemos disso. Mas o resgate que ele faz a Ruth é o resgate que eu e você precisamos. Nesse momento, Ruth está para nós a resgatada que o povo de Deus precisa ser resgatado. E é aqui que agora nós nos encontramos com Ruth, não mais com as peripécias de Noemi. E percebemos que o favor de Deus acontece apesar das nossas estratagemas. Que o favor de Deus não acontece em nosso pecado, mas acontece apesar dos nossos limites. Acontece apesar de nós. Aquele homem não leva em conta o passado de Noemi, nem de Ruth. Aquele homem não leva em conta qualquer outra coisa, senão a possibilidade de um futuro bem-aventurado. Nessa circunstância você percebe que o favor de Deus é em nos resgatar. Ruth ainda poderia trabalhar e viver. Nós, por outro lado, não podemos trabalhar pelo nosso resgate. Como povo de Deus, nós não podemos fazer nada para sermos resgatados pelo Senhor Jesus. Nós não temos nada que atraia Jesus. Nós somos condenados por natureza, filhos da ira, carentes da glória de Deus. Precisamos desse amor, precisamos desse resgatador tomar iniciativa. E as características de Boaz encontram-se em Cristo, porque Boaz, para ser um resgatador, precisava ser um parente sanguíneo. Boaz, para ser um resgatador, precisava ter condição financeira para isso, condição legal para isso. Boaz, para ser um resgatador, tinha que não ser constrangido a isso. Cristo tem todas estas condições para ser o resgatador do seu povo. Ele se encarnou, se tornou gente da gente. Ele tem condições de assumir a lei perante Deus, a obediência de morte e pagar o preço da cruz para Deus em resgate de muitos. E fez isso voluntariamente de próprio coração, decidindo no conselho trinitário eterno que teria um povo para si. Deus é o nosso resgatador, o nosso ajudador, e Ele não leva em conta o nosso pecado, Ele não leva em conta o nosso passado, Ele não leva em conta as suas obras, Ele não leva em conta a sua posição, Ele leva em conta o seu amor e a sua aliança proposta para nós. Aceite, receba, creia, descansa e seja protegido. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a mensagem de Deus para nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo
é leve. Relatado pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Alívio para essa vida, mas que aponta para um descanso que nós não conseguimos imaginar, que aponta para uma proteção que nosso coração, aguerrido com a lida da vida, não consegue supor. Mas um dia, querido irmão, querida irmã, suas lutas acabarão. Um dia suas dores não definirão o ritmo da sua vida. Um dia os seus medos terão fim. Um dia não haverá mais separação, não haverá mais rejeição, não haverão mais tentações, não haverão mais decepções e autodecepções, não haverão mais traições, não haverão mais deserções, desistências. Um dia descansaremos, porque alguém conquistou descanso por nós. Um dia dormiremos e acordaremos seguros e em paz, porque Ele conquistou a eterna bonança por nós. Essa é a nossa âncora. E para onde nos dirigimos até que Ele volte? Creia enquanto andamos por vales sombrios, que ainda andaremos. Creia na providência de Deus. Descansa, confia e não tente quebrar ou violar os princípios de Deus para ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Essa lição desse capítulo pode nos dar esperança e nos exortar o coração diante da dinâmica da providência. Confie no Senhor, Ele não volta atrás. A sua palavra é digna de inteira confiança e toda aceitação. Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar. Senhor bendito, nós nos curvamos diante do Senhor, carentes da Tua glória e do Teu amor. Precisamos, ó Deus, sermos alcançados pela Tua graça que nos exorta, corrige, nos coloca com o coração no lugar de dependência, temor e adoração ao Senhor. Que possamos aprender, ó Deus, com essa história bendita. Que possamos exortar o nosso coração e sermos exortados pelo Senhor. Mas também temos a gratidão do nosso resgatador apresentado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O guerreiro que luta por nós. O advogado que nos defende. O juiz que se penaliza para nos poupar. Ó Deus, seja engrandecido e receba a nossa adoração. Nós também queremos te pedir nesse momento, pela Alícia, filha do nosso irmão Marco Aurélio, que está hospitalizada. Que o Senhor, ó Deus, dê descanso e a alcance naquele lugar, dando alívio para a sua enfermidade, dando restauração da sua saúde e podendo, ó Deus, dar uma oportunidade especial para que o teu evangelho seja crido e recebido por aquele coração. Te pedimos assim também pelos nossos irmãos que estão enfermos e lutando em seus lares pelas suas famílias. No nome santo de Jesus, dependemos de Ti, nosso resgatador e bom Senhor. Abençoa-nos em Cristo. Amém.